Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 7 de abril de 2021, bem-vindo, ao canal Neutralizando. Eu começo esse vídeo fazendo uma reflexão. Você já deve ter ouvido falar a respeito dos loucos, que a gente não deve contrariá-los, porque senão nós podemos sofrer retaliações por parte desses loucos. Por isso que existe essa indicação dos médicos. Olha, vocês não contrariem aquele louco. Concordem com tudo que ele falar. Porque se você discordar, você vai arrumar briga com ele. Não é verdade? Bom, é o que está acontecendo entre o governo federal, os seus aliados e os governadores, os prefeitos e principalmente quem? A ciência. Então vamos inverter essa citação, vamos colocar a ciência em primeiro lugar, aí na frente dos governadores e na frente dos prefeitos, porque é diante dela que nós devemos seguir o bom senso no combate à pandemia, no combate ao coronavírus, certo? Então essa briga, ela já está ficando, ela já se tornou uma coisa de louco, aonde a gente não pode contrariar mais. Então o que a gente tem que fazer? Bom, eu não vou abrir essa matéria, mas para dar como um exemplo, isso aqui é novo, tá? É uma matéria nova publicada aqui no Estadão, com o título Bolsonaro ataca a imprensa. Normal ele atacar a imprensa, e diz que resolve o problema do coronavírus em minutos. Bom, por que ele não fez isso desde o começo do ano passado? Que ficou negando aí constantemente, recusou a vacina, 70 milhões de doses lá da Pfizer em agosto de 2020. E por que ele não resolveu isso antes? Já que ele está falando que, como diz a mensagem aí, que ele resolve o problema do vírus em minutos. Então é o seguinte, para não contrariar mais os loucos, eu sugiro aos governadores, aos prefeitos, que parem de brigar com o louco. Só que, simultaneamente, quando tomarem essa decisão, que criem uma MP, uma medida provisória. Porque não é possível, ontem, dia 6, morreram, infelizmente, mais de 4.200 pessoas. Infelizmente. E talvez esse número aumente mais por conta dessa situação, principalmente que o governo federal colocou o Brasil no combate ao coronavírus. Então eu acredito que esses números, infelizmente, apesar dos decretos, dos lockdowns, de várias restrições aí em muitos municípios e em alguns estados, na minha opinião esses números ainda vão aumentar. Se reduzir, graças a Deus e graças às medidas de restrição dos governadores. Lembrando que, sinceramente, os governadores e prefeitos, de acordo com a ciência, porque isso que eles fazem é pautado pela ciência e de acordo também com a capacidade que os hospitais podem receber para tratar as pessoas. Certo? Então, diante dessa situação, eu recomendo que os prefeitos e os governadores parem de brigar com o louco. Só que criem uma medida provisória, com o seguinte: olha, a gente vai deixar a situação, esse problema, esse grande problema, grave problema no combate à pandemia, de responsabilidade do governo federal e toda a sua caterva. Estamos assinando, vamos criar uma medida provisória, uma MP, lá no plenário, lá no Planalto, transferindo toda a responsabilidade de combate ao Covid-19 para o governo federal e toda a sua equipe. Mas com uma condição: já que nós governadores e prefeitos estamos transferindo essa responsabilidade porque estamos sendo acusados de estarem praticando comunismo,
como informa aqui como postou aí no Twitter o Roberto Jefferson, né, sobre armar o povo contra Satanás, que quer fechar a igreja, né, chamando, rotulando os prefeitos que estão aí diante da ciência, diante de respaldo médico da medicina, os governadores estão sendo acusados de comunistas, né? Então, diante dessa situação de serem acusados de comunismo, vamos transferir a responsabilidade desses setores estaduais, municipais e também da ciência. Transfere tudo lá para o governo federal, para o Bolsonaro, né? A ciência do Bolsonaro, a ciência terraplanista ou lavista do Bolsonaro. Transfere tudo para ele. Só que com uma condição. Se morrer uma pessoa além do que morreu ontem, eu não sei exatamente quantas pessoas morreram ontem por conta da Covid. Eu sei que foi mais de 4.200 pessoas. Certo? Agora, diante desse exemplo, vamos colocar aqui que morreram, infelizmente, 4.200. Diante dessa medida provisória, vamos assinar o seguinte: a partir de hoje, dia 7/4/2021, né? Se morrer uma pessoa a mais a partir de amanhã, se morrerem 4.201 pessoas, o Bolsonaro e toda a sua caterva vão para a prisão em prisão perpétua. Vai ficar o resto da vida preso por conta das suas loucuras e por conta das suas irresponsabilidades em fazer o quê? Em fazer exatamente o que o Roberto Jefferson está fazendo, né? Condenado no mensalão e aliado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado ainda exibia um cabo de enxada, um taco de beisebol e um chicote ao dizer que comunistas, né, querem fechar templos. Essa aqui é uma acusação que, na minha opinião, lembra muito o discurso de Adolf Hitler, né? Isso está exposto em vários documentários, quando começou a surgir o nazismo e até mesmo quando já estava implementado na Alemanha, os discursos do nazista Adolf Hitler. É claro que eu não estou comparando o Roberto Jefferson com Adolf Hitler, mas diante do que ele fazia, diante do que Adolf Hitler fazia em seus discursos, era uma coisa assim assustadora, porque era a todo momento era comunista para cá, era comunista para lá, era comunismo para cá, que os comunistas estão invadindo, que os comunistas vão invadir, que os comunistas vão fechar igrejas, que os comunistas vão fazer isso com você. Ou seja, todo o discurso proporcionado por Adolf Hitler naquele tempo culminou na criação do governo nazista. E com qual discurso? Ora, semelhante ao que a gente já está vendo já há um bom tempo. O que eu quero dizer com isso também, né, é que quando esses discursos começam a ficar bastante exagerados em relação a comunistas, em relação ao comunismo, que está sendo implementado um comunismo no Brasil, que querem fechar igrejas, que os comunistas querem fechar igrejas. Os comunistas estão fazendo isso, os comunistas estão fazendo aquilo, os comunistas aquilo outro. Tudo que você ouve falar é só esses discursos. E isso me lembra muito o que Adolf Hitler fazia. E ainda o mais perigoso, né? Não que isso não seja perigoso, tanto quanto, mas as mentiras que rodeavam Adolf Hitler, né? Tanto é que ele carregava a velha frase que foi criada lá na antiga Rússia, diante da farsa dos protocolos do Sábio de Sião, uma mentira contada mais de 1000 vezes acaba se tornando verdade. Então isso é o que o povo, né? Pelo menos esses aliados do presidente Bolsonaro, estão fazendo, estão praticando de forma muito semelhante
ao que se praticava na Alemanha nazista. Os documentos, os documentários que a gente encontra por aí, inclusive na Netflix, tem vários documentários, e aí você vê lá o Adolf Hitler, né, discursando, os comunistas não sei o que, os comunistas aquilo, os comunistas vão fechar a igreja, os comunistas vão fazer não sei o que, os comunistas isso, os comunistas não sei o que. É a mesma coisa, é incrível o que está acontecendo. Será que as pessoas não estudaram a respeito do nazismo? Será que você que compra esses discursos muito semelhantes ao de Adolf Hitler, não teve um tempinho aí para vocês estudarem os documentários e ver e perceberem que isso está parecendo o mesmo discurso? Mas você deve também estudar sobre o comunismo, porque ninguém quer uma Coreia do Norte aqui, uma Venezuela, né? Olha bem aí nosso vizinho Venezuela, apoiado pela Rússia, apoiado pelo Irã. Estranhamente o Brasil também é apoiado pela Rússia, pelo Putin. E coisa mais estranha ainda é que o Bolsonaro não abre a boca para falar do Putin. Ele abre a boca para falar do Biden, que respeita o Estado de Israel, apoia o Estado de Israel, mas em contrapartida o Bolsonaro, pianinho, zíper na boca para falar do Putin. Mas para falar do Biden, abre a boca igual um leão, abre a boca igual um urso. Entenderam a metáfora? Pois bem, o Twitter removeu, graças a Deus, né, graças ao bom senso, o Twitter removeu neste domingo, dia 4, um vídeo publicado pelo presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, em que ele aparecia convidando a população a se armar. Olha só a loucura. Na mesma situação que eu acabei de falar para vocês, né? Combater, abre o aspas, Satanás que quer fechar igreja, fecha o aspas. O que ele quer dizer com isso? Que são comunistas, né? Prefeitos, governadores, a ciência, certo? A medicina, os médicos que estão trabalhando diante disso, todos estão sendo acusados de quê? De serem comunistas. Então vejam bem, existe um sentido de crime em cima disso, né? Existe um sentimento de que você ser comunista, você é um criminoso. É esse sentimento que a gente enxerga, né? Você é um comunista, você é um criminoso. Os governadores, os prefeitos, a medicina, a ciência estão aí com muita dificuldade, né, para criar meios para combater o avanço da pandemia, e uma delas, infelizmente, é fazer essas restrições, certo? Ninguém gosta. Isso aqui não é uma China. Os prefeitos e governadores, a ciência, eles não estão fazendo igual a China, pelo amor de Deus. Olha só a loucura dessas pessoas. O nível de psicopatia que essas pessoas carregam com essas ideologias loucas. E reafirmo, isso lembra bastante ao que Hitler fazia. É uma coisa assim inacreditável, né? Comunista, 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 sabe? Martelando isso constantemente na cabeça das pessoas, sabe? Isso é cansativo, meu. Isso é muito cansativo, isso é muito prejudicial. Parece que existe realmente uma teoria da conspiração sendo levantada por trás dessas questões, né, quando se propaga o tal do comunismo. Sabe? Parece que está se levantando aqui uma nova Alemanha da Segunda Guerra Mundial, cara. Porque não é possível ver tanta coisa a respeito assim, comunista, 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 comunista. Sabe, você não é de esquerda, as pessoas não são de esquerda, mas basta você se opor, né, à situação maluca do presidente e dos seus vários aliados, que você é criminalizado, como eu disse, como comunista. Praticamente, como eu disse,
A palavra comunista tem um sentido de ser criminoso. Na publicação, sexta-feira, dia 2, o ex-deputado apresentava o que chamou de kit anti-Satanás. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate, disse enquanto empunhava uma arma. Vocês já acham isso daqui normal? Isso aqui, para mim, na minha opinião, é a promoção de violência. Não é a promoção de combate à pandemia, não é a divulgação, sabe, de deixar as pessoas mais serenas, mais tranquilas, que nós vamos juntos, nós vamos resolver essa situação. Não, parece que isso, né, é um movimento para criar o caos. Mais caos do que nós já estamos vivendo. Parece, essa é a minha visão, sabe? Parece que esse pessoal aí está querendo criar uma guerra civil aqui no país. Não vejo outra saída, né? Não vejo outros argumentos senão esse. Essa é a minha opinião. O político exibia ainda como parte do kit um cabo de enxada, um taco de beisebol e um chicote. O vídeo era acompanhado pela mensagem kit anti-Satanás. Os comunistas que querem fechar as igrejas devem ser exorcizados. Olha só a maluquice. Quer dizer que você, né, que não simpatiza com a ideologia da esquerda, mas é oposição, né, do Bolsonaro diante de várias situações, uma delas é em relação à pandemia. Então nós somos comunistas, né? Nós somos criminosos, porque é esse o sentimento, né, que se passa quando é passado esse tipo de propagação aos comunistas. Os comunistas querem fechar a igreja. Não são os comunistas. É a ciência, isso é a recomendação da ciência. Isso é uma recomendação da ciência para que a doença não avance mais do que ela já está avançando. Que ela não mate mais de 4.200 pessoas que morreram ontem. Que não venha a falecer hoje 8.000 pessoas por conta dessa situação. Por isso que eu propus no começo do vídeo, né, não contrariar mais os loucos, né, transferir toda a responsabilidade do combate à Covid-19 para o governo federal. Deixe na mão do louco, deixe nas mãos do louco, não contrariem mais o louco. Agora, se a partir de hoje, a partir do momento que for aprovada uma MP transferindo, né, a responsabilidade para o governo federal, que até então os governos e os municípios têm poder para fazer isso, pensando também na economia no futuro, pensa no seguinte, imagine se morrer muita gente, como será a economia? Não vai se recuperar. O que demoraria 10 anos, talvez vai demorar 30, 40. Mas se as vidas das pessoas forem preservadas com todo o sacrifício, certo, que pudermos fazer, passando um pouco de fome, né, e as grandes empresas, aí seria a hora delas entrarem nessa situação. Porque isso já está acontecendo, infelizmente. E o governo federal tem um dedão, né? Não um dedo, tem um dedão diante da pandemia. O governo federal deu um baita de um empurrão para que essa pandemia permanecesse por mais tempo aqui no Brasil. Agora, se tivesse seguido o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, se tivesse seguido, por exemplo, o exemplo de Israel, ora, o Bolsonaro não é aí simpatizante, né? Pelo menos é o que diz, eu não acredito. Não acredito uma palavra em uma palavra do que o Bolsonaro fala a respeito de Israel. Para mim é um falso. E para mim, se continuar como presidente da República, vai trair o Estado de Israel. Semelhante ao que aconteceu no passado.
né? Israel não é um exemplo para ele? É interessante também que o presidente Joe Biden, ele é um baita amigão do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Mas estranhamente Bolsonaro não prefere o Biden, ele preferiu o Trump, que era apoiado pela Rússia, né, que interferiu nas eleições americanas para apoiar o Trump e acabar com a imagem do Biden, que apoia honestamente o Estado de Israel. É estranho, né? Tem umas coisas que não se encaixam em algumas declarações que o Bolsonaro diz, anda dizendo, ou já disse lá no passado, né? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque essa situação de briga, ela tem que acabar, né? Então, diante do que eu sugeri aqui, o Bolsonaro tem razão, né? Não devemos contrariar, devemos concordar. Só que é o seguinte, transfiram toda a responsabilidade para eles, né? Para o governo federal. Só que dentro dessa MP, se uma pessoa a mais morrer a partir de ontem, toda essa caterva, incluindo ele, é prisão perpétua. É o resto da vida condenado. Bom, é o que eu estou sugerindo, né? Se vão acatar, se vão fazer, se vão levar na brincadeira, não sei. Eu faria isso, essa decisão, essa sugestão eu levaria bem a sério. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.